meu querido ouvinte. Muito bom dia a todos. Hoje nós estaremos dando continuidade à nossa narrativa do livro Negócios para a Glória de Deus. Nós estaremos lendo o capítulo de número 4, que tem por título Transações Comerciais. Comprar e vender são atos fundamentalmente bons e propiciam muitas oportunidades para glorificar a Deus, mas também muitas tentações ao pecado. Muitas passagens das Escrituras declaram que comprar e vender são atos moralmente corretos. Com relação à compra e venda de terras no antigo Israel, a lei de Deus dispõe: quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou comprares da mão do teu próximo, não oprimas teu irmão. Isso implica que é possível e até esperado que as pessoas comprem e vendam sem dar prejuízo umas às outras, isto é, e tanto o comprador quanto o vendedor podem agir corretamente na transação. Veja Gênesis capítulo 41, versículo 57, Levítico capítulo 19, versículo 35 e 36, Deuteronômio capítulo 25, versículo 13 ao 16, Provérbios capítulo 11, versículo 26, Provérbios capítulo 31, versículo 16, Jeremias capítulo 32, versículo 25 e também do versículo 42 ao 44. Na verdade, comprar e vender são atos necessários para alcançar algo além do necessário para manter a subsistência, e essas atividades também nos distinguem dos outros animais. Se um indivíduo ou uma família procurasse apenas atender às suas necessidades básicas, alcançaria um padrão de vida muito baixo, isto é, se não comprasse e vendesse absolutamente nada e tivesse de viver apenas do que produz, o que seria um arranjo bastante simples de alimentação e vestiário. Mas, quando podemos vender o que produzimos e comprar mercadorias de outros que se especializam na produção de leite ou pão, suco de laranja ou de uva, bicicletas ou televisores, carros ou computadores, por meio das operações de compra e venda, podemos todos obter um padrão de vida muito mais elevado. Dessa maneira, cumprimos o propósito de Deus de que gozemos dos recursos da terra com ações de graça, quer comamos, quer bebamos, fazendo tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, não devemos considerar as transações comerciais um mal necessário ou algo apenas moralmente neutro. Em vez disso, as transações comerciais são em si mesmas boas, porque por meio delas fazemos o bem a outras pessoas. Isso é por causa dessa verdade extraordinária. Na maioria dos casos, transações comerciais voluntárias beneficiam ambas as partes. Se eu lhe vender uma cópia de meu livro por R$12, obterei algo mais do que uma cópia do livro, obterei seus R$12. Então ficarei mais rico do que antes, quando tinha muitas cópias desse livro, as quais nunca iria ler, e ficarei contente. Você, por sua vez, obterá algo que queria mais do que seus R$12. Você queria uma cópia do meu livro. Então, ao comprar o livro, você ficará mais rico do que antes e ficará contente. Dessa maneira, com a habilidade de comprar e vender, Deus nos deu um mecanismo maravilhoso, mediante o qual podemos fazer o bem um ao outro. Devemos ser gratos por esse processo todas as vezes que compramos ou vendemos alguma coisa. Podemos honestamente ver a compra e a venda como meios de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Comprar e vender são atividades exclusivas dos seres humanos. Coelhos e esquilos, cachorros e gatos, elefantes e girafas nada sabem a respeito dessa atividade. Com a compra e a venda, Deus nos deu um meio maravilhoso de glorificá-lo. Podemos imitar os atributos de Deus cada vez que compramos ou vendemos, se praticamos em nossos compromissos a honestidade, a fidelidade, a retidão e a liberdade de escolha. Além do mais, transações comerciais nos dão muitas oportunidades de interações pessoais, na medida em que nos damos conta que não compramos apenas de uma loja, mas de uma pessoa, a quem devemos mostrar a bondade e a graça de Deus. Na verdade, cada transação comercial é uma oportunidade para sermos retos e verdadeiros, e dessa maneira obedecer ao ensinamento de Jesus. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles,
porque esta é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, versículo 12. Por causa da natureza interpessoal das transações comerciais, as atividades de negócios têm uma influência estabilizadora significante sobre a sociedade. Um fazendeiro pode não gostar muito do mecânico de automóveis da cidade em que mora, e um mecânico pode não gostar muito do fazendeiro, mas esse quer que seu carro seja bem consertado da próxima vez que quebrar. Já o mecânico aprecia o milho verde e os tomates que o fazendeiro vende. Portanto, é vantajoso para ambos relacionar-se bem e manter a animosidade sob controle. Eles podem até procurar o bem um do outro por essa razão. O mesmo se passa com as transações comerciais em todo o mundo e também entre as nações. Isso é uma evidência de graça comum, divina, porque no processo de compra e venda, Deus deu à humanidade um incentivo maravilhoso para amar o próximo por meio da busca de ações que promovam não apenas o bem-estar próprio, mas também o dos outros. Na compra e venda, também manifestamos interdependência e dessa maneira refletimos a interdependência e o amor interpessoal entre os membros da Trindade. Portanto, para aqueles que têm olhos para ver, as transações comerciais provêm outro meio de manifestar a glória de Deus em sua vida. Não obstante, as transações comerciais fornecem muitas tentações. Em vez de buscar o bem do nosso próximo, nosso coração pode estar cheio de ganância, de modo que buscamos somente o nosso bem e não pensamos no bem dos outros. Isso ocorre, por exemplo, quando uma pessoa, numa transação de negócios, quer obter 99% ou 100% do lucro e que a outra pessoa fique apenas com 1% ou 0% do benefício. Nosso coração pode ainda ser tomado por egoísmo, um desejo desordenado por riqueza e concentrar-se no ganho material. Paulo disse: Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Por causa do pecado, podemos também, por meio da desonestidade, vender materiais de qualidade inferior, cujos defeitos são cobertos com tinta esmaltada. Onde existe concentração excessiva de poder ou um grande desequilíbrio de conhecimento, sempre ocorre a opressão dos que são desprovidos do poder ou do conhecimento, como nos monopólios estatais, cujos consumidores só têm acesso aos bens de má qualidade, a preços elevados de apenas um fabricante. Infelizmente, mesmo alguns que se intitulam cristãos são desonestos em suas transações comerciais. Ouvi muitas histórias de amigos cristãos sobre outros chamados cristãos que faltam com a palavra, esquecem suas promessas em negócios ou não as cumprem, traem a confiança de um sócio, prestam serviço de má qualidade ou são desonestos em relação a um produto ou à situação da empresa. Essas ações de uma minoria na comunidade cristã trazem opróbrio sobre toda a igreja e desonram o nome de Jesus Cristo. Tais ações não devem ser varridas para debaixo do tapete, mas devem ser submetidas ao processo de confronto pessoal e disciplina eclesiástica que Jesus delineia em Mateus, capítulo 18, do versículo 15 ao versículo 20. Mas as distorções de uma coisa boa não devem nos levar a pensar que a coisa em si é maligna. Transações comerciais são fundamentalmente corretas e agradáveis a Deus. São uma maravilhosa dádiva divina, mediante a qual Deus nos capacita a ter muitas oportunidades de glorificá-lo.